Olá, seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sou estudante de medicina na Unesp. E esse vídeo vai ser um vídeo assim muito importante, na verdade, para essa reta final, que eu vou abordar alguns temas assim que na verdade estão ligados, mas a gente acaba não fazendo a ligação, tá? Muito importante mesmo. Como assim? Bom, muita gente vem me perguntando assim sobre revisão, como revisar, eu já falei bastante sobre isso também, correção de simulados, sobre esse medo de fazer simulados. Então, umas coisas assim que tá tudo ligado e que eu quero falar nesse vídeo como você pode fazer para aproveitar tudo isso, simulados, revisão, para aumentar seus acertos agora nessa reta final do Enem. Eu sei que a ansiedade é forte, o medo tá ali com você todo momento, o medo de não passar, de saber se não tá fazendo certo, não tá fazendo certo, de perder as esperanças realmente. São várias coisas que aconteceram comigo e eu vejo relatos, gente vem falar comigo também, meus mentorados. Então eu quero trazer esse vídeo agora para tentar dar uma ajuda nessa reta final, tá? Quando eu vou começar a falar, acho que meus vídeos agora no início de agosto vai sair, tá? Como eu estudei em agosto, então eu vejo que são coisas que realmente me ajudaram, né? Então eu tô prova viva aqui do que eu vou falar agora, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo pra garantir que você não vai perder nada, tá? E se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @claudiamed. Então vamos lá. Primeira coisa, tem uma coisa que ninguém discute, quer dizer, muita pouca gente, 99% aceita, e que é realmente fato, que é muito importante, é fazer simulados. Todo mundo sabe que é importante demais você treinar a prova que você vai prestar, seja concurso, seja vestibular, qualquer coisa. Sempre que você vai fazer uma prova, você saber como que vai ser cobrado, entender o que tá por trás dessa prova é mega importante, né? Então isso ninguém discute comigo. Só que assim, eu já fiz um vídeo falando aqui também como começar a fazer simulados. Naquele vídeo que eu falei quando você vai começar a fazer e como você vai corrigir, é um vídeo muito importante se você estiver estudando no início do ano. Mas agora, você não tem essa opção de quando começar a fazer. Você precisa começar a fazer, gente. Precisa começar a fazer simulado. A gente vai entrar em agosto, tem agosto inteiro, setembro, outubro e a prova já é em novembro. Tem 3 meses que você, se você ainda não fez simulado, você precisa começar a fazer, tá? Então, sobre isso de quando começar a fazer simulado, não tem discussão. Agora. Mas você vai fazer simulado de qualquer jeito? Não. Se você não tem uma base muito forte ainda, se você tá ainda estudando essa parte dessa base, ou se você não tá projetando para a aprovação nesse ano, mas pro ano que vem, você pode começar a fazer simulado fracionado. Como que é esse simulado fracionado? É você pegar ali, se você conseguir fracionar por área, ótimo, fazer 45 questões na vez que estiver fazendo. Ah, hoje eu vou fazer um simulado de matemática de 45 questões. Mas se você não conseguir fazer isso, você precisa começar a fazer tipo 10 questões naquele dia, 15, isso é simulado fracionado. Você faz as 10 questões, daí corrige, tá? E como que você vai saber se você consegue fazer essas 15 questões, ou as 45 questões, ou as 90 questões? Qual que é o parâmetro que você vai utilizar para saber se você consegue ou não fazer? Correção. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. E é uma coisa que eu trouxe muito pra mim e que me ajudou demais. Não existe fazer simulado se você não conseguir corrigir naquele dia. Porque senão vira uma bola de neve, vai acumulando, acumulando, e você acaba não conseguindo terminar, tá? Essa correção. Então, simulado é simulado, bem feito, se você conseguir fazer naquele dia e corrigir, não deixou assim pra outro dia, tá? É claro que pra quem trabalha, às vezes, ficou uma questão, beleza, corrigi uma questão no almoço, mas assim, a meta é, eu consigo fazer as 45 questões de simulado? Consigo, mas eu consigo corrigi-las também, né? Você vai para os seus erros, se você erra muito, você tem muita questão para corrigir, ou se você acerta mais, então você pode fazer as 45 questões, porque você não tem tanta questão para corrigir, né? Então tá, você vai fazer simulado inteiro, vai fazer simulado fracionado, de acordo com o que você consegue corrigir. Mas como que você vai saber se você consegue realmente corrigir e você vai estar corrigindo de maneira eficiente que vai aumentar os seus acertos? Primeiro, eu sempre falo aqui que vestibular, é simulado, vestibular é você saber conteúdo, é controle emocional, mas vestibular é estratégia. Vestibular é você conseguir juntar tudo, para você conseguir aprovação, é você conseguir juntar tudo isso numa forma estratégica que você consiga acertar o máximo de questões, tá? Pensando nisso, uma coisa que você precisa, assim, sempre, constantemente se repetindo pra você precisa ser uma pessoa mais desapegada das questões. Tipo assim, eu não tô dizendo, eu não consigo aprender esse tema, eu vou largar direto.
Não, vamos analisar. É um tema importante, eu não tô conseguindo aprendê-lo. Mas será que aparece muito a prova do Enem? Não aparece muito, então eu vou largar a mão. Já falei aqui sobre isso. Se você consegue desapegar de algumas coisas, você consegue aprender muito mais, porque às vezes aquele tema nem vai cair na sua prova, tá? Então é muito, muito, muito importante que você tenha essa forma de correção mais desapegada. Então tá, você vai corrigir. Digamos que você tá fazendo um simulado da Somos, da Bernoulli, da Poliedro. Você tá fazendo um simulado e você fez ali bonitinho, agora você vai corrigir. Como que você vai corrigir? Eu já falei aqui também, eu vou deixar aqui um exemplo da minha aluna. Você vai escrever, tá, todas as questões, não precisa colocar alternativa, mas se quiser colocar, coloca. Quando estiver fazendo simulado, interage com esse simulado, tá? Coloca ali asterisco nas questões que você errar, nas questões que você errar não, nas questões que você chutar, nas questões que você não sabe. Escreve uma palavra que você não sabe do lado ali, pra você lembrar de pesquisar ela, tá? Então você vai interagir com a sua prova quando estiver fazendo. E a correção não vai ser diferente, você vai corrigir interagindo com a prova o tempo todo. Primeiro, você vai corrigir questões que têm anotação e questões que você errou. As questões que você acertou e não tem nenhuma anotação, você não precisa corrigir, porque era uma questão que você tinha certeza que você acertou. Provavelmente você vai acertar outras vezes, então vamos trabalhar em cima dos erros, tá? Pra garantir que vai dar tempo de você corrigir tudo e você vai conseguir fazer mais simulados outros dias. Então tá, eu vou corrigir aquelas questões que eu errei, as questões que tem anotação de chute, as questões que tem questões que eu não sabia a teoria, que tem alguma palavra que eu não sabia o que era na questão, essas eu vou corrigir. Como você vai corrigir? Esses simulados que eu falei, eles vão ter correção em PDF, né? Então você vai lá pegar a correção em PDF e você vai ler aquela questão. Tem uma coisa que me falam muito, nossa, mas eu não sabia aquele conteúdo, nunca vi na vida e eu tô só corrigindo pela questão ali. Mas eu tenho que ver uma aula sobre isso depois? Ou eu tenho que fazer questões sobre isso depois? Particularmente, eu nunca fiz, tá? Mesmo quando caiu um tema que eu nunca vi, o máximo que eu fazia é jogar no Google e ler um pouquinho sobre. Mas se você conseguiu ver a questão, errou, mas você conseguiu entender a resolução dela, escrita ali, você não precisa de mais nada. Você entendeu aquela questão, o máximo que eu vou falar pra você fazer é o quê? Se você tinha uma palavra que você não sabia, joga no Google e vai anotar o significado dessa palavra, pra você não errar mais por causa disso. E outra coisa, faz um flashcard com. Eu já falei aqui como fazer flashcard. Volta lá no meu vídeo de como fazer flashcard. É pra ser simples, é pra ser feio, é pra ser eficiente, tá? Mas assim, faz um flashcard com aquele assunto. Por que flashcard é tão importante? Porque o flashcard vai ser sua revisão. Se você tá atrasado, cheio de conteúdo atrasado, você precisa fazer simulado, porque você precisa fazer, né? A gente tá quase em agosto, basicamente em agosto, então não tem como deixar o simulado pra depois. Então tá, eu vou corrigir, eu fiz ali um flashcard bem simples sobre, volta no vídeo, sério, eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo, reassiste ele pra lembrar como que faz flashcard. Foi em agosto que eu comecei a fazer e fez toda a diferença. Então você pega ali, eu não sabia esse tema, então eu vou fazer uma questão muito simples sobre aquilo. Por exemplo, qual é o principal pensamento de Sartre? Que cai muito, muito em questão. É uma frase que eu errava o tempo todo, que é assim: a existência precede a essência. Primeiro você existe para depois você ser, né? Isso resolvia, se eu não troquei aqui, mas isso resolvia, tipo assim, 90% das questões caía Sartre. Então olha que simples meu flashcard, uma coisa que eu errei uma vez e eu nunca mais errei por causa disso, tá? Agora faz 6 meses que eu não vejo esse flashcard, talvez tenha trocado, mas assim, eu sempre trocava quando tava fazendo questões e como eu revisava toda semana o flashcard, eu não errava mais, tá? Então é muito importante. Quando você faz a revisão por meio do flashcard, o que acontece? É como se o seu cérebro, por um instante, ele voltasse, você fez aquele flashcard, né? Que é aquele pequeno detalhe do seu erro. É como se ele voltasse pra aquela questão que você estava fazendo, naquele momento você estava fazendo a questão e errou. E ele revisse, não, então se cair uma questão assim, é assim que eu vou responder. Essa é a teoria. Então, tipo, não é pra você copiar a questão, copiar as alternativas, não. É uma pequena anotação que você vai revisar toda semana, ou se você tiver bastante e já tá passado aquele flashcard, uma semana sim, uma semana não, ou mais de uma vez no dia, na semana, pra você, se for muita teoria que você não lembra, tá? Então, assim, você estabelece, eu revisava uma vez por semana pelo menos, se eu tiver mais tempo eu revisava mais, ainda mais no início, assim, porque eu sei que acontece muita coisa, a gente trabalha, tem muita coisa pra fazer, mas é importante que você garanta que você vai fazer e você vai revisar, tá? Então, seu cérebro volta para aquele momento na questão, funciona muito isso matemática. Eu errava uma questão,
Aí eu ia corrigir, eu olhava pra ela, eu ficava interagindo com a questão, nossa, que burrice, ou nossa, eu não acredito que eu não enxerguei isso, nossa, essa questão aqui tem essa jogada que é muito inteligente de quem fez a questão. Sabe, quando você repete pra si mesmo, quando você interage com a questão, você faz a flashcard, são coisas que vão fazer com que o seu cérebro volte para aquele momento da questão. Se você acabar se deparando de novo com o flashcard ou de novo com uma questão muito parecida, tá? Então, fica no seu cérebro. Isso que é a melhor coisa, vai ficar no seu cérebro esse conteúdo. Então, é muito importante que você faça a revisão do flashcard e faça uma correção ativa. Ah, então eu tô interagindo com a minha prova quando eu tô fazendo, tô interagindo com a minha prova quando eu tô corrigindo, tá? É aquele negócio, você tá sempre consciente do que você sabe, do que você tá colocando pra dentro do seu cérebro, do que você tá aprendendo, do que você não tá aprendendo, tá? Metacognição que eu sempre falo aqui. Outra coisa que eu quero falar aqui, reforçar muito, muito, muito mesmo, é que muita gente não faz simulado porque tem medo de que vai errar muito. Ah, não comecei a fazer simulado ainda, ou sobre esse tema, sobre humanas, sobre matemática, ou eu não comecei a fazer simulado de nada ainda, porque eu tô com muito medo de errar e isso vai me desanimar e eu não tenho esperança mais. Gente, pensa comigo, no mundo assim tá cheio de gente que faz um monte de coisa muito louca, tipo radical mesmo, por exemplo, pular de paraquedas. É uma coisa que muita gente quer, mas tem medo e acaba não fazendo. Eu entendo, por quê? Porque quando você pode pular de paraquedas, o paraquedas pode não abrir, tem medo de altura, você tá colocando em risco a sua vida. Beleza, então é uma coisa pra você pensar mais de uma vez. Agora, simulado, o que vai fazer de risco para sua vida se você errar aquela questão? No máximo, afetar um pouquinho sua autoestima, mas se você é uma pessoa que tá trabalhando isso de eu preciso passar, eu quero passar em algum momento, você precisa enfrentar o seu medo, que é fazer o simulado. Então, faça o simulado, erre, abrace seu erro mesmo, literalmente. Ah, eu errei isso, que droga que eu errei isso. Tá, é ruim, faz uma cara triste, faz um rabisco ali que você tá errando a questão, interage com essa questão pra você não errar mais. Se você errar uma vez, vai fazer com que provavelmente as próximas vezes você acabe não errando mais. Então, realmente, não tenha medo de errar. Simulado é pra você não ter medo de errar. Por isso que é simulado. Se você aprova, beleza, na prova a gente vai ter mais medo. Mas se você tá condicionado ali com o simulado, você com certeza vai chegar muito bem na sua prova, tá? E isso é um ponto que pega, que muita gente me fala assim, ah, eu errei isso, vou fazer questões específicas sobre esse assunto. Legal, se você tem tempo, faz questões específicas sobre o assunto. Agora outra pessoa vai falar assim, ah, eu não tô fazendo simulado, mas eu tô fazendo questão sobre todo assunto que cai. Não é a mesma coisa, tá? Fazer questões sobre determinado assunto é legal, você aprende mais sobre o assunto. Só que não chega nem perto de ser tão bom quanto fazer simulado, tá? Porque simulado, ele não é só uma questão, só uma teoria que você tá vendo ali. Ele tá te condicionando pro momento da prova. Por isso que quando eu falo simulado, eu quero que você faça 10 questões, 15 questões, as 45 questões, as 90 questões seguidas e depois corrige tudo de uma vez. Isso é fazer simulado. Fazer questão por fazer questão, faço questão, erro, corrijo, é bom, mas não é uma prioridade agora que tem que ser em agosto. Se você tem que chegar bem na prova, conseguindo terminar a prova, chegar lá e não precisar chutar nenhuma questão. É por isso que é tão importante o simulado, tá? Então não tenha medo de errar, então não tenha medo de fazer esse simulado completo ou fracionado, tá? Só faça o simulado e faça essa revisão. Faça essa revisão assim. Então faça essa revisão com base nos simulados, tá? Ah, eu tô deixando um monte de coisa pra trás porque eu tô fazendo simulado, então eu não tô revendo umas matérias que eu devia estar revisando, daquele negócio fracionado de revisão de mês, de semana, de dia. Tem uns negócios assim, eu sei. Mas se você se perdeu nesse ponto, o melhor agora é esquecer isso, tá? Ah, mas se eu largar a mão do que eu tava fazendo, pode ser que eu não passe. Bom, uma coisa que sempre me motivou a mudar, se eu precisava mudar, é pensar. O ponto que você tá agora é no jeito que você está estudando agora. Você acha que você vai conseguir passar? Você me diz assim, não, Cláudia, do jeito que eu estou estudando agora, eu vou conseguir passar. Eu acho que tem muita chance de eu ser aprovada. Então, beleza, continua. Agora, se a sua resposta for não, eu estou estudando, mas eu não tenho esperança de passar, ou provavelmente eu acho que eu não vou passar porque eu não estou acertando questões suficientes ainda, então não tenha medo de mudar. Se você fez o que você fez até agora não te deu resultado, então tá na hora de mudar e tentar recuperar esse erro. Então não tenha medo, tá? Eu não tô fazendo simulado, então eu vou começar a fazer simulado. Ah, eu não tava fazendo revisão com flashcards, então eu vou começar a fazer revisão com flashcards. Tá? Então são coisas assim que
fazem toda a diferença nos seus estudos de verdade, tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo até aqui, mas tem mais coisa pra falar, então se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, continua. Eu vou falar de um negócio, assim, muito importante agora, tá? E vai ser mais rapidinho. Que é, assim, uma dica, assim, que vai te ajudar demais a melhorar seus acertos com base em fazendo simulados, tá? Que é você ter noção, tá? Eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, sobre ter noção que existe e que é cobrado, que é você conhecer bem a prova sobre as competências e as habilidades. A gente sabe que o Enem corrige as redações com base nas competências, né? C1, C2, C3, C4, C5. Só que também a sua prova inteira, ela é feita com base em competências e habilidades. Habilidades que a prova está exigindo que você saiba através das questões, tá? Em matemática tem, em biologia, em física, em natureza, no caso, humanas, linguagem, tudo. Toda a sua prova, se você não sabia, agora você vai saber, que é baseada em competências e habilidades que você precisa saber, tá bom? São várias habilidades, eu vou trazer um vídeo assim mais detalhado sobre isso, mas se você quer saber, assim, se você quer fazer uma correção mais legal, assim, mais, digamos, começar a entender sobre como essas habilidades são cobradas, faça o simulado da Somos 2021, que tá lá no meu drive, vou deixar o link aqui, tá? Eu vou deixar um exemplo aqui, mas a correção do simulado da Somos tem a questão e ele coloca pra você qual a competência e qual a habilidade que estava sendo cobrada de você, principalmente a habilidade ali. Vamos por um exemplo, eu vou deixar aqui novamente pra vocês, tá? A questão 7, por exemplo. A questão 7 da prova, primeiro simulado de Somos de março do ano passado. Habilidade 14, no caso da linguagens. Reconhecer o valor da diversidade artística e as inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então, é uma coisa que você vai precisar saber para o vestibular do Enem, né? Então, você saber que é isso que está sendo cobrado de você, você errou essa questão porque você não sabia fazer essa relação, essas inter-relações e conhecê-las, é mega importante que você pense sobre isso, tá? Como eu falei, comece a pensar nos seus estudos, na sua questão de forma ativa. E esses simulados da Somos de 2021 é muito bom. No simulado da Somos de 2022 também tem, só que não está escrito as habilidades. Está escrito assim, é H14, por exemplo. Eu vou trazer aqui, prometo, um vídeo mais detalhando sobre isso, assim. Mas é uma coisa que eu já queria deixar pra você começar a pensar, ainda mais se você ficou até o final, que é uma coisa, assim, muito importante que me ajudou também a entender mais sobre a prova o ano passado. Então eu acho que vai te ajudar a entender o que você tá errando também. Principalmente se você erra questões em matemática, em natureza, em humanas, vê que você não tá entendendo, não tá sabendo reconhecer ou identificar você não tá tendo essa habilidade que a prova está te cobrando, tá? Vamos para mais um exemplo aqui para ficar mais claro em matemática. Aqui um exemplo de matemática do simulado das Somos de março também do ano passado, tá? A questão qual questão? Questão 171. Habilidade 16, está cobrando em matemática. Resolver situação-problema envolvendo as variação de grandezas direta e inversamente proporcional. Que é a nossa famosa regra de 3, direta e inversamente proporcional, que cai muito, grandezas direta e inversamente proporcional. Então, se você errou essa questão, você já sabe que você não está conseguindo resolver situações, problemas que envolvem esse conceito. Então, tipo, é muito bom que você vai estar conseguindo identificar o seu erro, a sua dificuldade, tá? Então, é uma coisa muito legal que eu vou trazer agora um vídeo assim mais curto, mais detalhado, falando exatamente sobre isso, sobre essas habilidades e competências e como esse simulado pode te ajudar. Mas como eu disse, eu tô deixando um spoiler aqui no final desse vídeo pra te ajudar, pra você começar a pensar sobre isso, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que você achou, se você tá com medo de fazer simulado, se você vai começar a realmente fazer simulado, a pensar nessa revisão assim, mais simples, tá? Eu falei aqui de revisão com flashcard, foi uma coisa que eu fiz, tá? Eu não tentei nenhum outro tipo de revisão, não fiz revisão por questões assim específicas, não fiz revisão com caderno de resumos, não fiz revisão com nada além da revisão do flashcard e fazendo mais e mais simulado. Então eu só revisei com base nos meus erros. O que eu tinha aprendido no início do ano, se aparecer no simulado é porque era importante, então era bom relembrar. Senão, a minha revisão só estava baseada nos simulados e nos flashcards, tá bom? Assim,
Pode ter alguma coisa que você vai achar que é meio arriscado, eu sei, eu entendo, eu já montei alguns planejamentos de estudo aqui para alguns mentorados meus que me questionaram e ficaram realmente com medo disso, mas como eu disse, ter medo de mudar. Se você sabe que o que que eu tá fazendo não tá funcionando, é realmente muita bobeira da nossa cabeça, tá? Então, não tenha medo de mudar, mude. Se você já não tem nem esperança de passar esse ano, ou se você tá realmente triste, preocupado, que acha que não vai passar esse ano, mudar só vai te deixar mais animado, tá? Só vai te fazer realmente ver que talvez aquilo que você estava fazendo estava totalmente errado e agora você tem novas esperanças, então você não tem nada a perder, tá? É isso que eu quero dizer no final de tudo. Bom, era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.